Alta de Souza, ela viveu até os 24 anos, mas deixou um legado importante na literatura potiguar. Olá, brecheiros, aqui é a Lara e hoje eu vou falar um pouco sobre Alta de Souza, uma importante escritora e poeta do estado. E, apesar de viver pouco, ela deixou um legado muito importante e tem uma biografia bastante intensa. Venha acompanhar comigo e saiba mais. Alta de Souza, ela nasceu em Macaíba, região metropolitana de Natal, sendo que ela foi órfã, bem novinha, bem criança mesmo. E por isso ela não conheceu os pais. Os pais morreram de tuberculose, uma doença que futuramente a mataria, que na época era uma grande epidemia. Sendo que ela teve que ser levada para a avó em Pernambuco, a avó materna, onde inicialmente ela teve aulas particulares, onde teve os primeiros ensinamentos, o ensino básico. E depois, quando chegou na adolescência, ela migrou para um colégio só de freiras, onde ele teve acesso à literatura internacional e à literatura portuguesa, e também tirava excelentes notas. Ela era uma aluna exemplar, conforme foi descoberto por Anderson Tavares de Lira, um historiador conhecido pela genealogia das famílias potiguares. Ele estuda a sociedade potiguar como um todo. E esse boletim foi divulgado no Brechando, e vou colocar o link na descrição. E foi lá nessa escola em Recife que ela teve acesso a uns primeiros escritores que influenciaram. Um deles foi o Victor Hugo, autor de Os Miseráveis e também do famoso O Corcunda de Notre Dame, que também virou filme da Disney. E aí, o que aconteceu depois? A Alta começou a levar a escrita a sério, começou a escrever. Inclusive, ela se transformou em jornalista. Quando ela tinha 18 anos, ela começou a escrever num jornal de grande circulação do Nordeste, chamado Oasis, é uma revista, na verdade, em que ela teve que escrever por pseudônimos, porque na época, mulher escrevendo era considerado tabu. Se hoje o machismo impera na literatura feminina, imagine no século XX, início do século XX, na verdade. Então, realmente, a Alta só começou a ficar famosa só depois da sua morte. Imagina como foi difícil a Alta ser levada a sério como escritora em vida. E ela trabalhou nessa revista durante um ano. Depois ela voltou para Natal, na verdade voltou para Macaíba, onde ela se apaixonou perdidamente por um procurador municipal. Qual era o problema? A família não aprovava o relacionamento, achando que isso atrapalharia a vida de Alta e atrapalharia a vida dele. Por quê? Porque Alta já estava com tuberculose. Alta já tinha 18 quando ela começou a se apaixonar por João Leopoldo Lourenço, que era o nome desse procurador. E o procurador gostava muito de Alta, só que eles tiveram que se separar. Isso foi uma das grandes tragédias de Alta. Uma outra tragédia foi quando um dos irmãos dela faleceu queimado vivo após um acidente com um candeeiro. Mostra que como Alta teve mortes bastante repentinas e muito cedo ela viu a morte de perto várias e várias vezes. E após a morte desse procurador de Macaíba, Alta realmente ficou bastante triste e a doença ela piorou. Tanto que quando ela completou 24 anos, ela juntou ela juntou uns poemas e nesses poemas ela criou o seu primeiro livro chamado Dálias, sendo que ela não conseguiu publicar antes de sua morte. Ela faleceu aos 24 anos em setembro de 1901 e no ano seguinte o livro foi chamado de O Horto, que é o único livro que ela lançou e que tem vários poemas que narram um pouco da Alta romântica, um pouco da vida dela, da infância difícil, da vida em Recife, e é considerado um dos livros mais importantes da literatura potiguar. Após seu corpo ter sido sepultado no cemitério do Alecrim, Alta de Souza começou a ser conhecida no estado. Na década de 30 anos após a morte de Alta de Souza, ela foi considerada uma imortal pela Academia Norte-Riograndense de Letras, ocupando a poltrona 20. Hoje, Alta de Souza é inspiração não só para as escritoras potiguares, mas também as escritoras de outros estados.
Hoje o seu nome é bastante cultuado em referências bibliográficas, é nome de escolas públicas, ela é patrona de várias turmas de letras e finalmente ela foi reconhecida, apesar de que em vida ela teve uma história bastante turbulenta e triste. É isso, brecheiros, esse é um pouco da história de Alta de Souza, sua vida, uma macaibense bastante importante no Rio Grande do Norte. Se você gostou, dá aquele like, acesse o brechando.com, acesse o brechando.com nas redes sociais, por favor, siga essas redes sociais. E se inscreva no canal e ajude a divulgar o jornalismo independente. E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!